esqueci o nome do negócio, ainda bem, eu não guardo o nome de doença nem de remédio, tem gente que gosta de guardar, né? Mas eu estava com um problema no meu cotovelo, esqueci o nome do negócio lá da doença. Amém que eu esqueci, ó. Deus já curou e tirou até da minha lembrança. Eu não consegui estender meu braço, tá vendo? Esse simples ato de fazer, faz isso, amados. Faz isso. Não, é pior que tendinite, não é tendinite, nem bursite, enfim. Não consegui estender meu braço, a impressão que dava era que meu braço, ele estava mais curto, né? Uma coisa complicadinha. E naquele período, ainda era período de pandemia, o Ricardo falou, vai no médico. Eu falei assim, eu nem vou para consertar o braço, depois eu nem volto com um problema de Covid. Acho que todo mundo passou por esse medo, né? Essa desconfiança. Eu falei, não, deixa aqui meu braço, que sem o braço estendido eu ainda vi, mas esse negócio do Covid. Aí depois a gente viu os andamentos da questão do Covid, enfim. E quando eu vim, era um culto de sexta-feira, o pastor ministrou a palavra e aquele braço doía, meu cotovelo, doía. E eu falei assim com o Senhor, né? Falei, Senhor, o Senhor é a minha cura. E eu creio nisso. Terminou o culto, eu senti um ímpeto da parte de Deus e o pastor ainda se organizando. Aqui mal tinha terminado o culto, o pastor ainda se organizando. Eu cheguei, não sei se você lembra. Cheguei aqui e falei assim, pastor, eu preciso que o Senhor ore por mim para cura. E eu queria que o pastor impusesse as mãos. Ele até ficou meio assim, porque na época não podia nem tocar, nem toquinho, nem nada podia, né? Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça. Olha, eu hoje, ó. Amém? Jesus Cristo, ele continua curando as nossas doenças físicas. Mas, irmãos, o que mais tem impedido da obra do Senhor Deus ser realizada nos últimos dias são as enfermidades da alma. São as enfermidades da alma. Elas são silenciosas. Elas vêm e tomam de conta do nosso ser e rouba a nossa saúde física, rouba a nossa saúde espiritual, ela rouba a nossa saúde familiar, ela vem e destrói de maneira extremamente sutil. Satanás tem agido muito na mente das pessoas nesses últimos dias. E a questão do egoísmo tem tudo a ver com a doença da nossa alma. E nós precisamos ser curados. Para que isso aconteça, nós precisamos confiar e depender totalmente de Deus. Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Abra sua Bíblia em Jonas. Jonas é difícil, né? Jonas, vamos ver. Jonas é depois de Joel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e depois é Jonas. Eu sugiro que você abra no meio do Novo Testamento e vá voltando, é mais fácil você achar. Jonas capítulo 3. Enquanto vocês acham, eu vou abrir minha garrafinha de água. Jonas capítulo 3, versículo 10. Amém, irmãos? Achou? Amém. A palavra de Deus em Jonas capítulo 3, versículo 10 nos diz assim: quando Deus viu as obras deles, dos ninivitas, e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Capítulo 1, vamos dar sequência na leitura. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas o Senhor respondeu a Jonas: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Ali fez uma barraca e assentou-se
e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que iria acontecer à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que, com toda a sua alma, desejou morrer e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão desta grande cidade? O texto é um pouquinho longo, mas sempre que a gente ministra a palavra sobre livros que são históricos, a gente precisa ler para que a gente tenha um entendimento melhor do contexto. Amados, eu queria fazer uma pergunta para a igreja e vocês podem arriscar responder, tá bom? Se quiser levantar a mão, quem não quiser responder, fica à vontade. A pergunta é simples. Todo mundo já leu a história de Jó? Já leram? Todos nós já lemos a história de Jó. E quem não leu conhece a história de Jó. A pergunta é a seguinte: qual é o maior milagre que o livro de Jó conta para nós? Podem arriscar. Qual é o maior milagre? Alguém quer arriscar? A restituição de tudo que ele tinha perdido. De Jó? Não estou falando de. Eu falei Jó é Jonas, perdão, amados. Jonas, eita nós, eu que me confundi. De Jó realmente a restituição, mas de Jonas, perdão. Eu nem percebi que eu falei Jó. Todo mundo conhece a historinha de Jonas. Todo mundo conhece a historinha de Jonas, já leram o livro de Jonas, e a pergunta é: qual é o maior milagre que a história de Jonas conta, que o livro de Jonas conta para nós? Essas crianças conhecem de pé. Peraí, calma aí. A gente fala para as crianças: um grande peixe engoliu a Jonas. E ele não morreu, né? Ele não morreu. Então, é o que a gente mais. O ênfase no milagre é esse, né? Mais alguém? Um outro palpite? Eu ia falar esse. Exatamente. Ia falar esse? Amém. Nós vamos falar um pouquinho dessa história e nós vamos entender qual realmente foi o maior milagre que o livro de Jonas nos apresenta. Amém? Amados, Jonas, como todo mundo conhece, ele tem até o título do profeta fujão e tal. A palavra de Deus aqui logo no início fala que Jonas, ele apresentou a sua queixa ao Senhor. Hoje, enquanto o pastor ministrava, ele falou: apresenta até suas queixas, suas reclamações. Jonas, ele chega perante a face do Senhor. De que maneira? No versículo 4 nos fala que ele chegou desgostoso e irado. É ou não é? Ele estava triste. Algumas algumas versões apresentam a tradução como triste, desolado, angustiado e irado, com fúria dentro do coração. Isso para nós, amados, é um exemplo de que não importa aquilo que esteja afligindo a nossa alma, não é motivo de nós não nos apresentarmos diante de Deus. Se estivermos desgostosos, irados, nós precisamos, aí é que nós precisamos nos aproximar de Deus. E a palavra de Deus no versículo 2 diz assim, que Jó ele orou. Enquanto ele orava, ele falou assim com o Senhor: olha, Senhor, o Senhor não destruiu, e eu tenho certeza que o Senhor não vai destruir essa cidade, porque no capítulo 3, versículo 11, nós começamos a leitura com Deus falando que viu o arrependimento dos ninivitas e se arrependeu de fazer o mal que disse que iria fazê-lo.
Ele ficou bravo, ele ficou irritado, irado, triste e desgostoso, porque Deus não consumiu a cidade de Nínive. E ele ainda fala assim, ó: era por isso que eu, ainda estando lá na minha cidade, fiz o que fiz, fugi. Jonas, ele apresenta a sua queixa, a sua ira a Deus, e ele ainda tenta se justificar diante de Deus. Eu sabia que o Senhor, como diz, ó, eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Eu sabia, Deus, que se eu viesse aqui, eu ia pregar para esse povo todo, e o Senhor ia se arrepender de fazer o mal, porque o Senhor é um Deus bondoso. Por isso que eu queria poupar o meu trabalho, nem queria vir aqui pregar. Isso daí é o egoísmo da alma. Quer dizer, se eu sei que Deus vai perdoar aquela pessoa, se Deus vai salvar, ou Deus vai mandar o outro, eu não preciso me movimentar e fazer nada para que a salvação alcance aquele que está do meu ladinho. Porque Deus vai mandar uma outra pessoa, Deus vai fazer alguma coisa de diferente na vida dele, que a salvação vai encontrar. Egoísmo da nossa parte. Da mesma forma que a palavra de Deus nos apresenta aqui a postura e o posicionamento de Jonas. Amados, não existe descrição. Aliás, a Bíblia toda é tão difícil dizer isso, né? Mas essa descrição que Jonas faz do nosso Deus é uma das que eu mais amo. É uma das que eu mais amo. E diz assim: és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrependes do mal. Tudo isso daqui nós podemos reduzir na seguinte frase: as misericórdias e o amor do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. E é por causa dessa clemência, misericórdia, essa santardia em irar-se, o grande amor de Deus por nós, que nós não somos consumidos. E o povo de Nínive, ele foi alcançado por este Deus maravilhoso. Lá no versículo 3, nós vemos mais uma vez a insatisfação e o egoísmo de Jonas. Como as coisas não aconteceram do jeito que ele pregou, o que ele fala para Deus? Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ô irmãos, a gente canta, nós cristãos: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E aí? Deus não quis destruir. E aí? Deus não quis sarar. E aí? Deus não quis transformar. E aí? Deus não quis fazer a mudança. Deus não quis restituir. E aí? Vou fazer como Jonas? E aí? Deus não quis mudar a sua situação? E aí? Deus não mudou meu marido, nem minha esposa, nem o meu patrão, nem a minha amiga de trabalho. E aí? E o egoísmo? Como é que fica no nosso coração e na nossa mente? Quantas vezes nós, amados, nos encontramos da mesma maneira que Jonas? Ai, Senhor, orei, eu jejuei, eu fiz vigília, eu subi no monte. Quem já ouviu pessoas se queixando dessa maneira? Eu fiz campanha, eu chamei as irmãs para poder orar na minha casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e a bênção que eu estava almejando não aconteceu. Não quero mais saber de crente, não confio mais em Deus, desanima na fé, esfria na fé, começa a maldizer a Deus. Sentimento egoísta, amados, porque Deus, Ele sempre será clemente, misericordioso, tardio em irar, grande em amor, e se arrepende do mal. O egoísmo que muitas das vezes atua na nossa vida, age na nossa vida, porque nós desejamos e clamamos algo e só enxergamos dentro da nossa limitação humana, nos impede, amados, de ver a glória de Deus. E nos impede muito de ver a glória de Deus, porque o passar pelos processos de aflições, de
de enfermidades, de problemas, de tribulações, não enfraquece o Deus que nós servimos. Tudo isso não tira o poder de Deus. Nós estamos aqui enfermos, isso não denigre a imagem do Deus que cura. Nós estamos aqui ainda ter pessoas dentro da nossa casa que não aceitaram a Jesus como Salvador, não invalida o sacrifício salvífico de Jesus lá na cruz do Calvário. É o nosso egoísmo de achar que todas as coisas devem ser conforme nós achamos que deve ser feita, é que impede o agir de Deus poderosamente sobre nós e nos impede de enxergar a maravilhosa graça que Deus nos dá, independente da situação que nós estamos passando. A palavra de Deus no versículo 4 nos fala que que Deus ainda questiona Jonas, perguntando assim: ô Jonas, eu estou ouvindo tudo que você está reclamando aí, mas toda essa sua reclamação, você acha que tem razão? Deus te pergunta nesta noite: todas as reclamações que você tem feito na sua vida, de coisas que você tem buscado, pedido a Deus que ainda não se realizaram, tem razão? Você tem razão ou tem motivo? Ou é certo? Por que reclamamos, irmãos? Quem não reclama aí, me ensina a receita. Não é, pastor? Não é, pastora? Quem não reclama, me ensina a receita. Porque de vez em quando, opa, mas espera aí, deixa eu voltar aqui para o meu caminho. Mas Deus hoje, Ele nos pergunta, da mesma maneira que Ele perguntou para Jonas: Jonas, meu querido, você tem razão nesses seus questionamentos? Você tem razão? Ai, mas Deus não transformou minha família ainda. Mas Ele transformou você. E se você é luz e sal aqui nesta terra, você será luz e sal na sua casa. Será? Ah, mas eu não vi a conversão ainda. Mas quem converte não é você. E Deus não vai te convencer, não vai fazer a conversão da sua família para alegrar os seus olhos. Ele vai fazer a conversão da sua família porque Ele ama o pecador. E Ele tem prazer no arrependimento do pecador, na conversão dos seus caminhos, para que assim eles possam herdar o céu como nós. Nós não sabemos, amados, e não podemos. Jamais podemos controlar a vontade de Deus, porque o Supremo, Onipotente, Onipresente, Onisciente é Deus. É Deus. Então hoje Ele te pergunta: é razoável essa ira que você está aí no teu coração, porque as coisas ainda não aconteceram do jeito que você quer? Essa semana nós conversando com uma irmã muito próxima de nós, e ela se queixando que são 5 filhos, todos adultos, com família formada. Uma está passando por um processo de separação muito complicada, com agressão física, uma coisa bem complicada, e ela se questionando, né? Irmãos, ela estava simplesmente desesperada. Mas pastor Ricardo, pastora Beth, a gente tem orado, a gente tem feito isso, feito aquilo. Ela falou tudo: as campanhas, o jejum, as orações da madrugada, subir no monte, leitura da palavra, intercessão. Eu tenho feito tudo, mas os meus filhos não querem Deus. Eles não querem saber de Deus, estão cada um com a vida mais torta do que a outra. E eu olhando, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, o que eu vou responder para essa irmã? Não é verdade? Porque a impressão que dá é que ela está falando para nós, para mim, no caso eu e meu esposo, que o Deus que nós estamos pregando não está agindo na vida da família dela. Não é assim? Vocês não entenderiam desse jeito também? E eu lá falei: meu Jesus, o que eu vou responder para essa irmã? Se ela já fez tudo que a Bíblia manda: leu, orou, jejuou, buscou, intercedeu, que mais que falta? Enquanto ela falava, mas brava, irritada, assim, com ira dentro do coração, sabe, duvidando do poder de Deus. Amados, Deus respondeu assim no meu coração, porque eu já estava desesperado.
Pai, Jesus, e agora? O que eu vou falar para essa mulher? O Espírito Santo de Deus, amados, respondeu assim: ela fez tudo isso, porque na minha cabeça eu estava, né? Jesus, essa mulher fez tudo isso agora. Ela fez tudo isso, ela só não fez uma coisa, que é entregar a família dela nas minhas mãos. Estão entendendo, irmãos? Temos que entregar. Então a oração que nós fazemos, o jejum que nós fazemos, você não vai deixar de fazer, muito pelo contrário, mas nunca será para barganhar e nunca será para que você esteja no controle, porque não é você que controla as coisas na sua vida, não é o seu jejum, não é a sua oração, não é as coisas que os cristãos costumam fazer que controla as coisas na sua vida, mas é Deus. Deus. A oração é fundamental, o jejum é fundamental, a busca, a intercessão, a devoção, a santificação é fundamental, amados, mas não é ela quem governará, não serão essas coisas que governará a sua vida. O que governará a sua vida é você fazer tudo isso e se colocar nas mãos de Deus. Colocar os seus desejos, os seus pensamentos, as suas aflições, as suas iras, a sua família, a sua saúde, a sua casa nas mãos do Senhor. Porque aí sim, tudo isso que você faz, a oração, o jejum, a intercessão, as campanhas, eles serão plus para que o poder de Deus se manifeste. Para que o poder de Deus se manifeste. Porque Deus, Ele não pode fazer nada através das nossas orações se nós não confiarmos que Ele pode e que tudo está nas mãos dEle, igreja. Não tem como. Não tem como a conversão chegar na casa de alguém se esse alguém não colocar a família dele nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. A palavra de Deus pergunta, o próprio Deus pergunta para Jonas: Jonas, você tem razão aí nessa sua irritação? Jonas, ele ainda responde. Ele responde, aliás, ele ainda não responde, mas ele sai da cidade, ele se assenta ao oriente da cidade, ele faz uma barraquinha e se assenta debaixo dela, à sombra daquela barraca, e senta para ver o que vai acontecer. Qual é a atitude de Jonas aqui, amados? Totalmente terrena. A partir do momento em que Jonas, ao invés de se manter na presença de Deus e questionar Deus e se manter firme e apresentar as suas queixas para Deus, não, ele sai. Ele simplesmente sai e finca as estacas da casa dele, da vida dele, dos pensamentos dele, do problema dele ali naquela terra e senta e fica esperando as coisas acontecerem. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós nos deparamos com o maior conflito que um ser humano cristão pode se deparar, que é a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas, nós fazemos exatamente o que Jonas fez. Do tipo assim: essa não fez do jeito que eu queria, então também agora magoou. Vou ficar sentadinha aqui esperando as coisas acontecerem. Irmãos, os nossos fundamentos, os nossos alicerces têm que estar sob a pedra angular, Jesus Cristo. É sobre Ele que tem que estar. A nossa ira, as nossas aflições, a soberania de Deus, a soberana vontade de Deus para nós, irmãos, ela tem que ser perfeita. É mais ou menos assim. Vamos usar um exemplo aqui. Irmã Sofia Misson. Hoje Deus te dá o dom da música. Aleluia. Recebo, Senhor, recebo. Só que esse dom da música é para a irmã ministrar louvor para quantas pessoas? 20 pessoas na igreja dela. Só que essa irmã que acabou de receber o dom, porque veio de Deus, ela já está se sentindo uma Aline Barros da vida. Participando do Grêmio, sei lá o quê. É o exemplo mais específico que eu posso dar dentro da igreja.
Não, irmãos, espera aí. A vontade soberana de Deus é para que você louve o nome santo dele. Nem sempre isso quer dizer que você vai ser a estrela de Jesus ou a Aline Barros da vida. Não estou falando que o que Deus deu para ela é pecado, é um problema. Eu só estou fazendo um comparativo, viu, irmãos? Por favor, tenham um entendimento, para que vocês possam entender melhor. É que eu sou das antigas, não sei nem dar nome dos grupos, das cantoras mais novas, né? Então é assim que a gente pensa. Ah, pastora Cindy acabou de receber o mistério, né? O ministério pastoral. Aleluia, Jesus, eu recebo. Já se sente uma Joyce C. Meyer da vida, pregando para multidões. E se for para pregar só para as pessoas do seu bairro? E aí, você vai se frustrar? E se você for cantar só para 20 pessoas dentro da sua igreja, você vai se frustrar? Soberana vontade de Deus, igreja. Quantas e quantas vezes eu já vi na minha carreira cristã pessoas, amados, com enfermidades terríveis. Na verdade, a mãe da pastora é um exemplo desse, né, pastor? O Enoque, me ajude se eu estiver errada, dentro das nossas conversas. Sofria de uma enfermidade terrível e Deus usava ela para curar, assim, como diz a piada antiga, a rodo. Mas ela era enferma. E aí, amados, essas coisas não enfraquecem o poder de Deus. Olhe para a cruz, olhe para o Deus que um dia te salvou, o Deus que um dia te amou, um Deus que um dia, ao invés de olhar para você com ira, te olhou com olhos de amor e disse: vem para cá, amado meu. Não fique, amados, os alicerces, as estacas da tua vida aqui nesta terra, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria. Não faça isso. A soberana vontade de Deus é soberana. E diga glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Que cada um de nós possamos aceitar em amor a vontade de Deus para nós. Versículos 6 e 7 diz assim: que o Senhor Deus fez nascer uma boboreira sobre aquela tenda onde Jonas estava, e a boboreira fez sombra à sua cabeça, e Jonas, ele o quê? Se alegrou. Amados, essa é uma das maiores estratégias que Satanás tirou da Bíblia para poder ludibriar muitos cristãos. Muitos. Deus, ele dá a bênção. Deus deu a bênção da boboreira para fazer sombra sobre a cabeça de Jó. Aí sabe o que Jó fez? Ele se alegrou com aquela bênção e se esqueceu do principal, que nós já vamos chegar aí. Quantos e quantos irmãos, eu lembro, e vou dar um testemunho, na igreja onde nós ministrávamos, pastoreávamos lá em Jundiaí. Uma irmã, ela morava numa favela. Nós começamos a fazer um trabalho, não é favela, não se pode mais falar favela hoje em dia, comunidade, perdão, irmãos, eu ainda sofro muito com essas modernidades, comunidade, né? Numa comunidade, e nós começamos a fazer um trabalho de evangelismo, e ela creu nas palavras que foram ministradas lá. Ela, o esposo, o filho, se converteram. E ela falou assim: pastor, a gente precisa sair dessa vida, quero ter minha casa própria. Ela começou a contar os sonhos dela. E nisso a mulher e o marido dela, muito esforçados, eles começaram a fazer pão para vender. Irmãos, resumindo toda a história, hoje ela tem 2 restaurantes. Ela tem em partes. A glória é realmente toda ao Senhor, mas não vamos nos alegrar porque o final é triste. Ela tem 2 restaurantes enormes, atende não sei quantas empresas naquele setor industrial, polo industrial lá em Jundiaí. O esposo administra uma lanchonete próximo de um outro polo. Tem o melhor carro, melhor casa, a casa dela é mármore e granito. Irmãos,
é de cair o queixo. Para você ver da onde a mulher saiu e aonde a mulher está, é só Deus mesmo, glória a Deus. Só que nessa bênção que Deus concedeu para ela, ao invés dela colocar os alicerces dela na pedra de esquina, ela colocou o alicerce dela nesta terra. Nesta terra. Satanás maximizou a bênção. E ao invés dela olhar para Jesus e se alegrar pela bênção que Deus deu, entenderam? Não que ela não seja grata, mas as prioridades. Nós estamos falando dessa questão também. Jonas aqui se alegrou ao extremo por causa da aboboreira. Mas ele se irritou ao extremo a ponto até de ficar desgostoso, porque Deus não consumiu a cidade de Nínive. Irmãos, no que está firmada a nossa fé e o que nos alegra? O que é terreno ou o que é espiritual? O que é passageiro ou o que agrada a Deus? E mostre e comprova a misericórdia e o amor de Deus. Jonas, ele se alegrou. No versículo 6 e 7 nós vemos isso, que Jonas se alegrou pelas coisas terrenas. Versículo 7 diz que no dia seguinte Deus mandou um bichinho, e aquele bichinho consumiu a aboboreira, e a aboboreira se secou. E Jonas, o que ele faz? Versículo 8: aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que de sorte ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma ele desejou o quê? Morrer. E ainda disse: melhor me é morrer do que viver. De novo, insatisfação e egoísmo da parte de Jonas. Versículo 9 nos diz assim, que Deus responde a Jonas perguntando novamente: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Irmãos, quantos de nós nos frustramos porque perdemos o emprego e a gente chora, porque descobrimos uma enfermidade e a gente se desespera, porque vemos parentes nossos sofrerem, de uma maneira tão dramática e drástica, longe da presença de Deus. Quantos de nós não passamos por essas aflições e muitas das vezes questionamos até o Deus que nós servimos? Mas Deus tem orado tanto, tem falado tanto, por que ainda esse povo está com essa cabeça? Porque ainda a coisa não aconteceu? Por quê? Jonas não foi diferente. Jonas, ele desejou a morte porque uma aboboreira morreu e não estava dando mais sombra para ele. Jonas, ele se alegrou pelas coisas terrenas e se esqueceu que tudo que é terreno é passageiro. Sua vida terrena é passageira. Sua carne, seu corpo aqui é passageiro. Seu trabalho, até as suas obras em favor do reino de Deus aqui nesta terra também é passageira. O galardão é certo lá no céu. Mas no sentido do trabalho, às vezes, irmãos, a gente trabalha, nem dos frutos a gente colhe, é ou não é, pastor? Vem outros que colhem, outros longe, que às vezes a gente nem sabe, mas uma certeza nós temos, que tudo que nós semearmos no nome do Senhor Jesus Cristo frutifica. Frutifica, cresce, frutifica, prospera. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, irmãos. Aqui Jonas, ele se irrita de uma maneira a desejar a própria morte. Por quê? Porque a aboboreira morreu. Então Deus questiona Jonas: ô Jonas, você tem certeza? E Jonas ainda responde: é justo sim que eu me enfade a ponto de desejar a minha morte. Irmãos, quantas pessoas saem da igreja porque não resistem às fofocas, aos comentários, ao disse-me-diz, que sempre tem um irmão dentro da igreja que ainda precisa ser tratado, e às vezes ele é usado por Satanás
para que no nosso coração surjam sentimentos que nos levem para longe de Deus e nos façam como Jó. É justo sim essa minha dor, porque você não sabe o que aconteceu lá. O fulano, Beltrano, Ciclano, irmãos, nada. Oi? Jonas, nada justifica, amados, as dores, os sofrimentos que nós possamos passar. Sabe por que eu falo isso e o que nos garante? É porque a palavra de Deus diz que todas as nossas aflições, o castigo que nos trazia a paz, que nos traz a paz, todas as nossas transgressões foram cravadas lá na cruz do Calvário. Então não tem mais dor, não tem mais morte. E as aflições, os problemas que vêm sobre as nossas vidas, não é para nos levar a desejar a morte, como Jonas assim fez. Versículo 9 diz que Deus questiona Jonas e Jonas responde: é justo sim, Senhor, que eu me enfade a ponto de desejar a morte. No versículo 10 Deus responde assim: você, Jonas, você teve dó, você teve pena da boboreira, que você não fez nada para que ela crescesse. Você teve dó, mas você não teve dó do quê? Do que Jonas não teve dó, igreja? De 120.000 pessoas. Entenderam o egoísmo? Vocês entenderam, irmãos, o ponto crucial de hoje nós sermos sarados do nosso egoísmo? Enquanto nós estamos sofrendo as dores dos nossos mimimis, não estou falando que os seus problemas, eles devem ser ignorados ou desprezados. Não, os seus problemas, eles devem ser feitos o quê? Entregues nas mãos de Deus. É isso que você precisa fazer. Você precisa entregar os seus problemas nas mãos de Deus. Porque se assim você fizer, você terá, vamos usar o termo, dó das almas que estão perdidas. Das almas que estão perdidas. Deus, ele é enfático quando fala com Jonas: tivesses compaixão. Compaixão é mais bonito do que dó, né? Tivesses compaixão da boboreira que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizestes crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Enquanto você está aí no seu egoísmo falando: não, meu marido só pode fazer isso para mim, só pode ser, impossível. Meus filhos só fazem isso para poder me tirar fora do sério. Não, é impossível. Meu pai e minha mãe só faz isso para me tirar fora do sério. Não, meus amigos de trabalho, meu patrão, seja o que for, só faz isso para me tirar da presença de Deus. Chega de egoísmo. O centro, amados, é Deus. E o propósito de Deus para a sua vida é ter compaixão do perdido. Este é o propósito de Deus. Porque assim nós fazemos, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E quem nos garante isso? O próprio Jesus Cristo. Ele nos garante: buscai primeiro o reino de Deus, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós buscamos o reino de Deus, se nós nos preocupamos em fazer a vontade do Pai, igreja, todas as demais coisas, cura, libertação, provisão, transformação, regeneração, salvação, sendo feita em nossa vida, será pelas mãos do poderoso Deus. Será pelas mãos do poderoso Deus. Aí eu pergunto para vocês, igreja: qual foi o maior milagre do livro de Jonas? A conversão de 120.000 almas. Este foi o maior milagre. Este é o maior milagre. Nós falamos e priorizamos a história de Jonas, né? Ele ser engolido e permanecer os 3 dias
no ventre da baleia. Isso realmente foi um milagre. Mas o maior milagre que o livro nos conta é a salvação de 120 almas que iriam perecer, amados, mas eles se converteram a Deus. O maior milagre que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida é você ser luz e sal desta terra, para que os perdidos, igreja, sejam alcançados pelo poder salvífico de Jesus Cristo. Então, tudo que acontece na sua vida, não seja egoísta para poder pensar, está doendo tanto. Não que não doa. Eu já passei por situações, amados, que eu já testemunhei aqui. Eu cheguei e falei, Jesus, o que é isso? O que está acontecendo? Que minha alma chorava, meu espírito clamava, me doía tudo. Mas nem por isso, amados, nem por isso nós devemos deixar de focar que o principal objetivo de um dia você ter sido resgatado das mãos de Satanás é para que você seja o reflexo do poder salvador de Deus para aqueles que estão perdidos, necessitando de ouvir a palavra de salvação. Então não seja egoísta. Não faça como Jonas. Jonas conhecia e ele descreveu Deus de uma maneira tremenda. Jonas, ele tinha suas razões para querer que o fogo do céu caísse e consumisse toda a cidade de Nínive. O povo dele, por anos, foi afligido por essa nação. E a palavra ainda diz que os ninivitas eram um povo bárbaro, cruel, sanguinários. Na nossa gíria, né, não era gente ruim, só tinha gente ruim lá em Nínive. Ele tinha motivos. A família dele, o povo dele, sofreu e muito, barbaramente, cruelmente na mão dos ninivitas. Mas o Deus que ele foi anunciar ali, naquele lugar, era um Deus de que maneira? Deus clemente e misericordioso, tardio em irar e grande em amor, e que se arrepende do mal. É este Deus, amados. Nós não podemos fazer como Jonas, ter os nossos valores invertidos. O maior valor, amados, que você tem, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você anunciar o Evangelho. Muitas das vezes você vai anunciar o Evangelho e muitas pessoas não vão te dar crédito naquele instante. Mas você precisa crer que a palavra que você semeou é a palavra de Deus. E Deus, ele é zeloso pela sua palavra, ela nunca volta vazia. Nunca volta. Como foi pregado no domingo, né? Às vezes a gente fala, e a pessoa não quer, você se cala e vai orar. Vai orar. É o pós-evangelização, vamos dizer assim, né? Vai interceder. Mas o que nós precisamos é entender que o objetivo primordial na vida do cristão não é ser curado, não é ser regenerado da sua vida. Não, amados, é ser salvo, para que através de você mais vidas possam ser salvas. Porque o nosso objetivo, amados, é o céu. É lá no céu que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes. É lá no céu que não haverá mais doenças. É lá no céu, igreja, que nós não teremos mais problemas com a questão financeira da nossa vida, porque as ruas vão ser de ouro, o mar vai ser de cristal. É tudo lá no céu. A perfeição só está na Nova Jerusalém. Amém. Na Nova Jerusalém. E da mesma forma que um dia nós fomos resgatados para ir morar nesta cidade tremenda, hoje, em nome de Jesus, cada um de nós que aqui estamos, deixaremos